Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao evento do Acréscimo, do lançamento do Acréscimo. E hoje estou aqui, eu, Sofia Lobeceira, consultora profissional e mestre de Feng Shui, para trazer um acréscimo às vossas vidas, agora com um projeto completamente diferente. Irei lançar-me no mundo dos vinhos e apresento-vos o Filipe Brás, que é o produtor do vinho do Acréscimo, que é da 100 hectares, a quem eu muito agradeço tudo. As palavras não chegariam para descrever, mas vou deixar os agradecimentos para o final. Quem já me conhece dos outros projetos já sabem que eu trago sempre o meu guião para garantir que sigo a ordem. Tenho uma rolha na mão, não é por acaso, vocês vão entender porquê daqui a uns instantes. E antes de tudo eu tenho que começar por vos responder à pergunta que todos vocês me fizeram, que foi: Sofia, um vinho? Mas de onde é que isso surgiu? Mas porquê um vinho? Então vou-vos ter que enquadrar na história. Como muitos de vocês já sabem, todas as minhas viagens são sempre em grande, acontece sempre qualquer coisa. E não poderia ser diferente numa das últimas viagens que fiz, a Fuerteventura, no verão de 2024. E, portanto, fui, como vou sempre, feliz e contente e com a direcionologia feita para que tudo corresse bem. E quando fomos para esta ilha, fui para esta ilha porque tinha uma referência, mas era uma ilha que não tinha muitos portugueses, não tinha assim muita gente sequer. E a minha mãe, como sempre, muito preocupadíssima: ai Sofia, e depois te acontece alguma coisa? Ao que eu respondi: mãe, não te preocupes, porque quis o destino que a minha contabilista também viesse, e no mesmo dia ela vai lá estar, e onde ela está corre tudo super bem, que é a Andreia, que está aqui connosco e que tem assim um modo de vida muito engraçado. E de facto correu tudo muito bem. O Vicente, o meu filho, por sinal, estava muito triste porque não tinha nenhum menino para brincar. Bem, isso tudo lá se há de resolver. Entretanto, na praia, ao final que é dos 2, 3 dias, não se via portugueses em lado nenhum no nosso hotel. E, a certa altura, chegamos à praia e está uma família ao nosso lado. Reparei que eram portugueses. E disse: olha filho, já tens aqui um menino para brincar. Um dos filhos do Filipe. 2 neste caso. Sim, mas ainda só estava lá o pequenino na altura. Entretanto, não sei se vocês conhecem aquela sensação quando vocês começam a falar com alguém que parece que já se conhecem quase que de outras vidas, há uma empatia enorme. Então começámos todos a falar, foi uma tarde giríssima, amanhã uma tarde, etc. E depois gostámos tanto uns dos outros que a seguir ao jantar encontrávamos sempre no lobby do hotel. E o Filipe é um homem que tem histórias e projetos de doer a barriga a rir, coisas giríssimas. E, portanto, nós fartámos de falar e dos projetos e das ideias e da 100 hectares, que é a empresa do Filipe, etc. E o Filipe conta-nos dos projetos, dos vinhos, etc. E à noite, quando nós vamos para o quarto, o meu marido, portanto, se eu sou empreendedora, ele às vezes é aquele que vai ali cutucar o touro, não é? E diz-me: e por que não um vinho? E por que não fazeres um vinho? Ao que eu olho para ele e digo: e por que não? Ok, amanhã de manhã vamos falar com o Filipe. Chegámos ao pé do Filipe, com aquele meu entusiasmo: Filipe, tivemos aqui uma ideia, o que é que acha de lançarmos um vinho relacionado com o Feng Shui? E o Filipe rapidamente abraçou a ideia e disse: ok Sofia, a primeira coisa que tenho que fazer é pensar num nome e registar o nome. Eu não quero saber, não posso saber qual é o nome, porque depois se alguém descobre, se alguém depois vai dizer que fui eu. E eu disse: não, por amor de Deus, o que é certo é que eu nessa noite fui para o quarto, lista na mão, ter ideias. O primeiro nome que me passou pela cabeça, confesso que foi Fuerteventura, porque Fuerteventura é a Ilha da Boa Fortuna. E, portanto, este vinho nasce na Ilha da Boa Fortuna. Logo por aí tem tudo para correr bem. E depois fui vendo mais nomes, até que me veio o nome à cabeça de Acréscimo. E eu pensei: ok, Acréscimo. Depois fui fazer uma coisa que se chama o I Ching do nome, que é ver a energia do nome para ver se era bom. E eu pensei: ok, poderá ser aqui um nome interessante. Mas falta aqui responder ainda uma pergunta que é: está bem Sofia, isso é tudo muito giro, tu tens a ideia de fazer um vinho,
Mas sempre estiveste ligado ao Feng Shui, porquê é que tu dizes que sim ao Ricardo e por que não? É que muitos de vocês, se calhar, conhecem-me, ou pelo menos aquelas pessoas que me conhecem desde pequenina, eu era a amiga cool, aquela que nunca bebia uma gota de álcool até aos 35 anos. Depois, conheci uma amiga e outro amigo, que é o Francisco, que aí está, que me iniciaram no mundo dos gins, que eu passei a adorar. E já antes dessa altura, já nos tempos da faculdade, eu achava muita graça aos vinhos. Porquê? Porque eu, embora tenha ido para a Engenharia Química, o que é certo é que houve um dos cursos que me passou pela cabeça foi Enologia. Só que, além da arquitetura também, sou uma mulher com muitos gostos. Só que, na altura, Enologia era um curso, não sei se lembram, que não tinha saída nenhuma. E depois engenharia e tal, ok, vou para a engenharia. E, portanto, a enologia sempre foi algo que esteve lá atrás, porque eu sempre adorei rótulos de vinhos, histórias de vinhos. Para imaginarem, numa cozinha estreita como a minha, tenho uma garrafeira lá em cima, faço coleção, adoro saber a história, adoro provar vinhos. Nas últimas férias que fizemos este verão, aconteceu também uma história muito engraçada que vou partilhar convosco e que foi a seguinte. Fomos fazer uma prova de vinhos e, curiosamente, estava lá um miúdo que está a acabar o curso de sommelier. E nessas provas eu adoro provar e tentar descobrir o que é que lá está dentro. E nisto começa ele e o meu marido. Isto sabe a figo. Não, meus queridos, isto não tem figo nenhum em lado nenhum. Não tem figo não. Desculpem, isto é madeirado e tem cereja. Não caíram em mim, não acreditaram, isto não tem nada disto. Ok, chego ao quarto hotel, net, porque onde eu estava não tinha net, pus o nome do vinho, notas, cereja e amadeirado. Eu passei ao lado de uma grande carreira de enóloga. E, portanto, tem assim toda esta história. Mas, antes de eu continuar aqui esta parte da enologia e de como é que ele nasce, portanto, ele nasce na Ilha da Boa Fortuna, Ilha Fuerteventura, que depois tivemos todo este tempo a preparar todo este projeto. E agora, antes de continuarmos, eu queria passar aqui a palavra ao Filipe para ele vos falar um bocadinho aqui da 100 hectares, que é... Deixa isso para si. Que é a minha empresa. Se calhar tenho só que falar um bocadinho mais alto, que eu não sei se eles lá falar a seguir à Sofia é difícil, porque eu, ao contrário da Sofia, não me preparo nada, nem estou habituado a nada a isto. Foi mais fácil fazer o vinho do que estar agora aqui perante esta plateia. Faça como eu, quando falo para 1 milhão, imagino que estou a falar só para 1 e, portanto, corre tudo bem. Pronto, Quem fala para 1 milhão. Esta viagem a Forteventura tem uma particularidade, que eu fui recuperar de um problema grave de saúde, que ainda ando a tratar dele, e a minha mãe foi connosco para também fazer o luto de que o meu pai tinha morrido há pouco tempo, e nós quisemos ir para um sítio onde não houvesse muita gente que nos estivesse sempre a falar no assunto, sempre a perguntar como é que eu estava, a minha mãe sempre a falar no mesmo assunto, queríamos isolar um pouco. E uma das coisas que me disseram para eu recuperar do meu problema de saúde é estar ao pé de pessoas positivas e que me dessem o ânimo. E foi isso que aconteceu com esta família. Fizemos esta amizade lá e a Sofia, nas nossas conversas, com o que é que nos podíamos ficar ligados para mais tempo do que aquela viagem. E eu disse, Sofia, a única coisa que eu sei fazer é vinho. Se a Sofia quiser fazer um vinho, conte comigo. E até uma coisa que eu estou há 17 anos no mundo dos vinhos e só tinha feito um vinho para outra pessoa. Não há segredo nenhum, eu fiz um vinho para o André Sardé, para o cantor. E agora fiz o da Sofia. Já fiz vinhos para outras pessoas, mas sempre com a minha marca. Com a marca de outros nunca quis fazer. Mas a Sofia é tão cativante e tão persistente e consegue mesmo conquistar as pessoas, e eu fiz este vinho com muito gosto. Tentei perceber os gostos dela. Isto para fazer a introdução, como é que isto aconteceu. Eu descobri agora que tínhamos outra coisa em comum. Eu também sou formado em Física e Química. Dei aulas 6 anos, mas depois descobri que o ordenado era faustoso e então fartei-me de andar terra em terra e abracei este projeto familiar. Nós chamamos 100 hectares porque nós temos 100 hectares de vinha no Douro. Não são todos juntos, são 5 quintas que foram compradas pelo meu pai e pelo meu avô. O meu avô foi um imigrante para o Brasil, foi num barco para o Brasil com o cunhado e foram fazer as limpezas do jardim do dono do Banco do Brasil. Como eram pessoas muito sérias, o dono do Banco do Brasil foi-lhe passando clientes, passando, até que eles conseguiram fazer uma empresa com 24 mil empregados no Brasil. Se chamava Pires. E o meu avô
estava no Brasil, mas todo o dinheiro que ele ganhava era para comprar propriedades no Douro. Ele era apaixonado pela agricultura. E o único sinal de riqueza que eu conheci ao meu avô foi dizer: ó filho, eu nunca mais apanho chuva. Quando chover no Brasil, venho para Portugal. Quando chover em Portugal, vou para o Brasil. E então passou o bichinho da agricultura ao meu pai, que era um ourives ambulante de Cantanhede. Foi fazer feiras em Trás-os-Montes a vender vinho, depois estabeleceu-se na Régua com uma orivesaria e casou com a minha mãe e teve muito bom gosto, que é a mulher mais bonita deste mundo. E então os dois foram comprando estas propriedades que ficaram para nós. Eu cresci com a minha mãe e a minha avó sempre a dizer: vocês estão malucos, ninguém vai tomar conta da agricultura, isto não dá nada. Porquê? Porque o meu avô vendia uvas e vender uvas nunca foi rentável. Depois o meu pai fazia vinhos a granel para vender a outras empresas. Até que em 2009, o meu irmão foi sempre o craque da agricultura, eu disse: vou deixar o ensino e vamos fazer uma marca. E chamámos a marca 100 hectares. Ainda hoje fazemos os 3 processos. Ainda vendemos uvas, ainda vendemos vinho para outras empresas, a granel, e temos a nossa marca. O nosso objetivo é conseguir deixar de vender uvas, deixar de vender vinho a granel, para termos a nossa marca. Só que como é uma área tão grande de vinha, ainda não conseguimos fazer mercado para vender as nossas garrafas todas. Mas agora já temos aqui mais um parceiro que nos vai ajudar, vai-nos fazer com que a gente venda menos uvas. Pronto, a minha propriedade e a minha empresa tem este nome por causa da área. Eu sou um apaixonado pelo que faço. Não fiz um vinho à Sofia qualquer, tentei perceber os gostos dela e do Ricardo, mas depois sobre o vinho acho que falaremos a seguir, e eu darei as coordenadas do que a Sofia me deu e tentei corresponder dentro dessas 2 garrafas às suas diretrizes. Isto saíram, ao meu gosto, maravilhosas. Ora, antes de... faltou só dizer-vos aqui um pormenor, é que eu não fiz só um vinho, eu fiz 2. A louca fez 2 vinhos. E nós vamos ter um reserva e vamos ter um grande reserva. E eu vou querer-vos contar toda a história deste logotipo e o porquê do acréscimo e tudo isto, mas antes disso, nós vamos passar aqui à primeira prova, onde vamos provar o reserva acréscimo. Vamos ter também um momento para degustar. O Filipe vai agora falar um bocadinho sobre esse vinho e as características dele, e depois o Kabuki vai falar então sobre a degustação. Portanto, vou deixá-lo ainda mais um bocadinho, enquanto eu vou aqui reler a coisa. Pronto, o que é que eu primeiro, antes de fazer o vinho, tentei perceber o gosto da Sofia e do Ricardo. Dei-lhe vários vinhos da minha gama para experimentar, e eu percebi que a Sofia queria um vinho fácil de beber, com um tanino redondo, e eu percebi que as notas que ela gostava no vinho eram uma nota de chocolate e uma baunilha, o que se aproximava muito de uma gama que eu tenho, que é um vinho que eu tenho, que é o Filigrana. Portanto, estava encontrado o ponto de partida para este vinho. Os vinhos, pode haver muitas maneiras de os fazer, mas a principal é a escolha da uva. A uva tem que estar num estado sanitário repreensível. Foi o que aconteceu. Isto é um vinho de lote, feito em lagar. E feito em lagar porquê? Porque, como a Sofia gosta de um tanino redondo, quando fazemos a pisa da uva a pé, o pé não fere tanta película, nem vai fazer com que a grainha faça aquele tanino agressivo e seja um vinho mais redondo. Portanto, este vinho é classificado como reserva, não quer dizer que tenha menos categoria que o seguinte. Este é um blend e o outro é feito de uma casta que eu considero a número 1 no mundo. Foi uma coisa um agrado que eu quis fazer à Sofia. Portanto, este vinho é um vinho feito em lagar, com Touriga Nacional, é a casta predominante, e é um vinho com estágio em madeira, e também feito ao mesmo tempo uma micro-oxigenação para fazer com que o vinho seja com um tanino mais suave. Espero que gostem. Esta lágrima que o vinho deixa quando rodamos o copo é sinal que é um vinho que tem gordura, volume de boca e alguns açúcares residuais. Quando experimentarmos o vinho, se ele aqui atrás
deixar um bocadinho a salivar, isso quer dizer que é o potencial de guarda do vinho, que é um vinho que pode ser guardado, que eu acho que este pode ser guardado. Como dizemos na minha terra, tem cabedal para isso. Portanto, espero que gostem. E que seja aqui um momento de acréscimo. Estão a passar, agora eu penso que o Kabuki quer explicar o que é que estão a servir. Vê lá, Ricardo. Pergunta ao Gabriel. Não sei se, Gabriel, não sei se querem fazer a apresentação da degustação, que eu recomendo provarem. Aqui para acompanhar esse momento, nós vamos ter então, foi distribuída, passado pela sala, uma maminha com molho teriyaki, um semente de sésamo para acompanhar um aperitivo que casa muito bem com o vinho. Então, espero que gostem. Vamos lá. Filipe, o acréscimo. Um acréscimo. Já viu se é. Agora do copo. Eu adoro quando os copos fazem isso. Isto tem açúcares residuais. Eu gosto imenso quando faz este. Eles vão de circular. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Para as pessoas que nos estão a ouvirem online, nós agora estamos no momento da prova. Eu sei que vocês só me estão a ouvir a mim e ao produtor, ao Filipe. Agora tenho aqui os convidados todos a provar o magnífico vinho e também o prato. Estão a degustar, mas mais uns minutinhos e nós já voltamos para... Agora vai ser a parte mais emocionante, porque vos vou contar aqui toda a história do logotipo, do acréscimo, e lembrem-se aquilo que eu já vos disse, que é, isto não é apenas um vinho para quem gosta de vinho, é também um vinho para quem não gosta de vinho. E já vos vou explicar porquê. Fiquem aí, não se vão embora. Ora, eu sei que ainda estão todos a fazer a degustação. Acho que ninguém me vai conseguir ouvir. Eu sei que ainda estão todos a fazer a degustação, mas eu vou continuar aqui a minha apresentação. Podem continuar a desfrutar do vinho, podem e devem. Quando vier a próxima comida, não se ponham a dizer que não, porque isto é tudo ótimo. E, portanto, aproveitem, por amor de Deus. Ora, como eu vos disse há pouco, ou se não disse, achei que tinha dito, se calhar temos que pôr, porque, enfim, a pessoa tem tudo decorado, mas depois há frases que saltam aqui no cérebro. Tudo neste vinho foi pensado com um propósito. Desde a rolha, à garrafa, ao rótulo, ao contrarótulo e à caixa. Tudo foi pensado com um propósito de trazer um acréscimo à vossa vida. E não sei se conhecem, mas Masaru Emoto foi um japonês que, através de experiências, descobriu que as moléculas da água reagiam à música, às palavras e às emoções. Aliás, está provado cientificamente que as moléculas da água, quando se formam perante palavras bonitas, as moléculas ficam perfeitas. Quando se formam perante palavras e emoções negativas, ficam todas disformes. Mas isto não acontece só com a comida. Desculpem, com a bebida, com a água. Isto acontece com todas as bebidas e até com a comida. Quem é que nunca sentiu aquela sensação de comer um prato feito com amor? Sabe diferente, não sabe? É uma experiência diferente quando provamos o mesmo prato, a mesma receita e foi feito por alguém que se calhar estava de mal com o seu dia, de mal com a vida, e isso sente-se na comida e sente-se nas bebidas. E isso foi um dos propósitos que eu quis incutir aqui neste vinho. Porque tudo o que está neste acréscimo, neste rótulo, nesta rolha, nesta garrafa,
foi produzido com a intenção de trazer um acréscimo à vida de quem o bebe e de quem o tem. E por isso é que eu na apresentação, inclusive nas redes sociais, eu dizia, este vinho não é só para quem aprecia vinho. Este vinho é para também quem não aprecia o vinho. E para quem não sabe, porquê o nome acréscimo? Eu falei-vos há pouco porque é que eu tinha pensado nesse nome, mas o acréscimo, o nome acréscimo, ele vem de um dos 64 hexagramas do I Ching. Para quem não sabe o que é que isto é, que eu acredito que isto é tudo chinesices aqui do meu lado, muito rapidamente, um hexagrama é um conjunto de 6 linhas, podem ser abertas com um tracinho, com uma abertura ao meio ou inteiras, e são 6 linhas que todas elas combinadas dão 64. E os 64 hexagramas do I Ching, eles representam a única constante no universo, que é a mudança. E, portanto, eles descrevem estádios da vida, estádios e estágios, situações, as próprias estações, a própria vida das pessoas. Até a vossa data de nascimento é composta por hexagramas. E o hexagrama acréscimo, dentro dos 64, é do mais ou dos mais auspiciosos, porque ele representa a dádiva dos céus, onde tudo cresce, onde tudo floresce, onde tudo se expande. No fundo, o acréscimo é como a dádiva de tudo o que há de bom no universo para nos dar. E para terem uma prova, porque muitos de nós somos como São Tomé, precisamos de ver para crer, eu vou-vos já contar aqui a primeira história que me aconteceu com este vinho. Então, desenhámos as caixas, lindas de sonho, excelente presente. Pronto. E quando as caixas chegam segunda-feira e nós vamos abrir as caixas, eu vou pegar numa para vocês verem. Quando as caixas chegam, portanto tem aqui o mesmo logotipo, e nós desembrulhamos isto segunda-feira à noite, o evento é hoje, sábado, segunda-feira, reparamos que tinham vindo com uma pequena falha, em que este A não vinha marcado, adourado, vinha só com o relevo. Esqueci-me de dizer aqui um detalhe que foi, antes das caixas chegarem, da fábrica telefonaram-me a perguntar: olha, Sofia, sobraram 150 caixas, quer? Por que não? E pensei logo: olha, isto de facto o acréscimo está mesmo a funcionar, até recebo 150 caixas de graça. E maravilhoso. Quando eu abro as caixas e vi que tinha uma série de caixas, todas elas, entrei em pânico. 9h30, 10 da noite, liguei para o designer: desculpa a hora, nem que a gente não durma, mas eu preciso das caixas douradas até sábado. Graças a Deus que ele tem um contacto na gráfica, ligou-lhes àquela hora, eu de facto sou uma abençoada e uma afortunada, ao que eles nos disseram fiquem descansados, porque nós demos por isso hoje à tarde e até sábado vocês têm mais caixas lá. Não vos vou dizer a quantidade, que é para vocês não se assustarem. Minha casa literalmente agora parece um armazém. Claro que eu contratei um armazém, mas eu preciso de lá ter caixas. E portanto logo aqui eu fico com o número de caixas a dobrar mais um bocadinho. Conseguem sentir o poder do hexagrama acréscimo já a trabalhar? E isto aconteceu comigo e obviamente que vai acontecer convosco. Tudo vai começar a crescer. E, para lá que é para não me perder, cada caixa, portanto, ela vai ter um reserva e um grande reserva, lá dentro, o vinho. E o vinho é um produto líquido. E então o que é que eu fiz? Eu transformei energia num hexagrama líquido, para quando vocês o bebem, receberem essa energia de expansão e vocês se expandirem na vida. Aqui vocês vão ter uma leitura sensorial do equilíbrio entre o céu e a terra, o aroma e o sabor, a intenção e a presença. E ao beberem, estão a introduzir toda esta energia em vós. E para intensificar isto, eu fui a um detalhe ainda maior. É que todas as garrafas e todas as caixas têm
este símbolo. Um conjunto de 6 linhas, vou fazer assim que se calhar fica mais, vê-se melhor, um conjunto de 6 linhas, que é o hexagrama acréscimo. E eu já vos vou dizer mais adiante para que é que ele vai servir, o que é que vocês vão fazer com isto. Porque isto não está ali só por acaso, obviamente. E, portanto, além de terem o hexagrama nas caixas, nas garrafas, ele está também representado no logotipo e tem aqui também o A de acréscimo. Mas, neste rótulo, nós não temos só o hexagrama acréscimo. Há 64 hexagramas e há alguns que são extremamente auspiciosos e eu escolhi-os a dedo para estarem aqui. E então o primeiro hexagrama que nós temos aqui chama-se o hexagrama Posse, que é o hexagrama Luís XIV. E ele é representado pelo Sol, que vocês ali veem, em cima do céu, que é esta estrela. E quando nós temos o Sol a brilhar no auge, as pessoas estão como um rei, ou seja, têm poder, têm liderança, têm soberania, têm conquistas, têm alcance de metas e tudo isto, portanto, vai-vos trazer um auge à vossa vida. Não nos ficámos por aqui com os hexagramas. Ele tem também outro hexagrama extremamente auspicioso, que é o hexagrama Grande Acumulação. Vocês, quando olham para o A dourado, veem ou conseguem ver uma montanha, certo? E depois vem uma estrela aqui por baixo. A estrela representa o céu e a montanha representa a montanha. E quando nós temos o céu debaixo da montanha, significa este hexagrama Grande Acumulação, que no fundo é dos mais auspiciosos porque é acumulação de riqueza, sabedoria e conhecimento. 3 coisas que o homem mais precisa para conduzir a vida com sabedoria. E a seguir temos ainda outro hexagrama que é fulcral também na nossa vida, que é o hexagrama Viajante, que é quando nós temos um sol em cima de uma montanha. Porquê o hexagrama Viajante? Quando o sol está a passar no céu e está à volta de uma montanha, a sombra vai se movendo, não é? E se nós quisermos estar à sombra, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir andando à volta da montanha para estarmos sempre à sombra. E isto torna-nos o quê? Flexíveis e adaptáveis. E é fundamental nas nossas vidas, principalmente nos dias que correm, nós sermos flexíveis e adaptáveis. Porque quanto mais nós formos adaptáveis à mudança, melhor a nossa vida flui. E encontram ainda aqui, não podia faltar, o Yin e o Yang. E onde é que eles estão? Temos o Sol, que representa o Yang, e temos a estrela, que representa a noite, ou seja, o Yin. Então isto traz também todo o equilíbrio e representa a tal constante mudança que faz parte das nossas vidas. Porque se vocês olharem para o símbolo do Yin e do Yang, aquilo tem aquele símbolozinho que vai mudando e vai... Por isso é que temos o verão, temos as estações que vão mudando umas a seguir às outras. E, portanto, temos aqui toda esta simbologia de equilíbrio. Depois, este logotipo tem outras simbologias extremamente auspiciosas. Não sei se conseguem ver ali uma coroa, mas ela está lá. E eu vou tentar desenhar, se calhar, com o meu dedo, porque se calhar só mais os olhares mais criativos é que conseguem ver. Vamos lá ver se eu chego. A coroa está desenhada aqui. A coroa está no topo da montanha. E a coroa... Esperem lá que eu preciso me sentar. E a coroa, ela representa o quê? Também poder, soberania, realeza, glória, triunfo, alcance, não é? E, portanto, aqui o objetivo é trazer-vos esta energia de superação às vossas vidas. E a seguir, temos aqui no assento do acréscimo uma águia. Esta águia também não está aqui por acaso. A águia é um dos arquétipos mais poderosos que estão associados ao poder e à capacidade de visão, nomeadamente à visão elevada, o ver do alto
que é outro hexagrama. Aliás, hoje é um dia, vou-vos dizer que os dias também têm hexagramas, hoje é um hexagrama verde alto. E o que é o verde alto? É nós termos a capacidade de nos distanciarmos das situações e conseguirmos tomar decisões com clareza. E a águia vai-vos dar todo esse propósito. Além de que, quando nós utilizamos o arquétipo da águia, nós somos líderes. Geralmente, quando nós temos, em termos de hierarquia numa empresa, a pessoa que está no topo é como se fosse a águia da empresa. Ok? Depois, encontram ainda aqui um sistema solar. Temos o Sol e temos os planetas, 8 planetas, que nos remetem também para os 8 setores cardeais da bússola do Feng Shui. Quer dizer, uma bússola, por acaso o Feng Shui utiliza. E assim remetem também para o equilíbrio. Mas ainda há mais. Às vezes perguntam-me como é que eu consegui enfiar tanta coisa num rótulo, não é? É que este rótulo, e aqui o Miguel, que é o nosso designer, disse: ó Sofia, como é que eu vou fazer isso? O Manel Ares, que está aí, vai perceber o que é que eu vou dizer agora, e que é: ó Miguel, eu quero um rótulo com a proporção áurea. Desculpe, Sofia? Sim, em que lado vezes lado dá 1,618. Ok. E o que é a proporção áurea? A proporção áurea, ou o número do ouro, ou a divina proporção, é uma relação matemática que está relacionada com a harmonia, com o equilíbrio, com o bem-estar. E ela é extremamente usada na arte, no design, na natureza, na arquitetura. Por isso é que quando vocês entram em certos locais, nomeadamente catedrais, vocês sentem uma paz de espírito. Porque tudo nesses locais é desenhado de acordo com a arquitetura sagrada, ou seja, com a proporção áurea. E a proporção áurea, ela também está relacionada com a sequência de Fibonacci, e esta proporção, ela de facto transmite às pessoas esta sensação de beleza, de equilíbrio, de harmonia natural. E quando nós olhamos para as coisas, e isto acontece muito na natureza, o nosso cérebro reconhece estes padrões agradáveis e por isso é que nós sentimos isso. Não sei se já vos pensaram sobre isto, principalmente as senhoras, porque é que nos dá tanto prazer usar o cartão multibanco? Já pensaram nisso? É que o cartão multibanco, também ele foi pensado com a proporção áurea para vocês terem prazer de gastar dinheiro. Tudo, para quem é sábio e está desperto, tudo é pensado com este rigor. E encontram também aqui outra simbologia, que é o quadrado. Vem aqui um quadrado. E o quadrado simboliza também equilíbrio, simetria, estabilidade. Ele no Feng Shui representa muito a energia terra, a maturidade, tem também aqui os 4 elementos, não é? A terra, o ar, o fogo e a água. E tem ele todo a ver com o equilíbrio, com a estabilidade. E por isso ele está associado à estrutura, à ordem e à segurança. Nós no Feng Shui utilizamos muito esta forma, aliás preferimos sempre casas com formato quadrado ou retangular, porque também está associado aos 4 pilares da vida. E portanto ele representa uma energia de organização. Para quem já fez o base e sabe o que é que querem dizer os 4 pilares da vida. Depois temos também um triângulo. E o triângulo está associado a dinamismo, a direção e a foco. E quando o triângulo ele está virado para cima, que é o primeiro, ele representa a energia fogo, ou seja, uma energia yang, uma energia mais masculina, e portanto ela tem a ver com ação e com ascensão espiritual. Quando temos o triângulo virado para baixo, que é este aqui em baixo que vocês veem, ele representa a energia da água, a feminilidade, a introspeção e a receptividade. E também o triângulo, ele é uma das representações da Trinidade, ou seja, mente, corpo, espírito, céu, homem, terra, e noutras simbologias também pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E temos ainda aqui a espiral. Não podia cá faltar a espiral. Portanto, isto tudo aqui à volta, não é? Ora, e a espiral é um dos símbolos mais ligados à evolução, à continuidade, ao caminho de vida. E por isso ele também está associado à transformação, porque nós na vida temos sempre uma transformação. E então é um símbolo de crescimento, de consciência interior, de despertar espiritual e pode indicar de facto ciclos, renovação e fluxo energético. Em muitas tradições, ela é conhecida como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aliás, nós encontramos muitas espirais em conchas, nos remoinhos, nas plantas, nas galáxias, no DNA, correto? Ora, e no Feng Shui, a espiral é utilizada para fazer ativações. Ela é uma energia de movimento, ok? O que nós queremos é vida a fluir, não é? Com movimento. Da mesma maneira que em conjunto com o meu designer eu criei um logotipo extremamente poderoso, é isso que eu também faço com os meus clientes. Ou seja, quando nós desenhamos em conjunto logotipos para as empresas deles. E então, claro que nós vamos ao pormenor de todas estas simbologias, de serem auspiciosos, mas vamos ainda ao encontro das energias de cada um. E como é óbvio, eu fiz isso também comigo, não é? E então, vocês vão encontrar aqui esta montanha e toda esta espiral. O que é que ela vos faz lembrar? Os montes e os vales do Douro, os socalcos do Douro. Conseguem ver os socalcos? Ok? E a montanha, para mim, é uma das energias mais auspiciosas. Aliás, quando o Filipe surge na minha vida, eu pensei, Douro é o sítio certo. É aqui, não há dúvida. Depois também as cores, o branco, o prateado, o preto, também são cores ótimas para mim, portanto tinham que cá estar. Além de que elas remetem para a paz, para a luz, e aqui os meus amigos sabem, para a abundância. A nossa palavra de grupo é abundância. E antes de eu contar ainda mais os dois, três últimos pormenores que faltam, vamos passar agora à próxima prova. O Filipe vai falar agora do segundo vinho, que é o Grande Reserva. Depois vamos ter um momento de degustação, que eu espero que gostem e que não vejam agora outra vez os pratos a passar. E pronto. E vamos, passo-lhe a palavra, Filipe. Eu agora até estou com medo. Vai ser mais fácil a Sofia fazer um vinho que eu perceber alguma coisa de Feng Shui. Que eu não percebia nada de Feng Shui. Agora confesso que já li um bocadinho, desde que fizemos esta amizade, mas não estou a acompanhar muito. O segundo vinho que vamos beber é um vinho que eu propus à Sofia como se fosse um acréscimo. Porque o meu avô foi um visionário. O que se faz agora, que é separar as vinhas por castas. Antigamente não se fazia. As vinhas velhas era tudo ao monte e fé em Deus. Tínhamos mais de não sei quantas castas. Numa grande parte das vinhas, ele já fez essa separação. E eu usufruo de ter vinhas com 40 e qualquer coisa em anos e com as castas separadas. Portanto, eu adoro vinificar em separado. As vinhas velhas que eu tenho conservo-as, que são um património histórico, mas tenho vinhas com 40 anos, quando tenho as tourigas e os roris e os sousões, todos separados uns dos outros. E há uma casta que eu acho que para mim é a melhor do mundo, que é a touriga francesa. E quando ela atinge patamares de sanidade bons, faz vinhos fantásticos. Nestes 17 anos de atividade, acho que lancei 2 tourigas francas sozinho. O vinho que vamos ver a seguir é de uma casta só, que é a Touriga Franca, porque eu acho que atingiu um patamar de qualidade que pudesse sair sozinho e quis que esse vinho estivesse na garrafa da Sofia. A diferença da Touriga Franca da Sofia para a minha é muito pouca, é o estágio. Os cascos onde estagiou a Touriga Franca da Sofia é diferente do meu. Tem uma porosidade diferente, tem uma tosta diferente, que lhe dá-lhe um toque de fumado, que foi a percepção que eu tive, que era o gosto do casal.
Portanto, espero que gostem dele. As minhas intervenções são muito pequeninas comparadas com as da Sofia. Peço perdão. Eu até estou a pensar em contratar a Sofia para apresentar o meu próximo 100 hectares. Porque ele, de facto, é cativante. Pronto, espero que gostem do vinho. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui pronto para explicar. Obrigada. Este é maravilhoso. Estava eu a dizer que espero que continuem a desfrutar e a saborear e a degustar o Grande Reserva, que na minha opinião está divinal. Aliás, desde bocadinho que eu me levantei aqui da cadeira, todos vós me disseram isso, que é ótimo. E agora vou-vos falar dos detalhes finais. E vamos ao primeiro detalhe final. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tanto as garrafas do Reserva como do Grande Reserva, elas são numeradas. Só existem 520 garrafas de cada vinho. 520, Sofia? Porquê 520? Perguntava-me o Filipe. Oh, Sofia, a gente nunca produziu 520 garrafas. Então, mas isso tem alguma lógica? Tem, Filipe, eu vou-te explicar porquê. É que o 520 é o número do dinheiro, Filipe. O 520 tem que vir escrito na garrafa. E o designer dizia-me assim, ó Sofia, mas quer que eu escreva isso aonde? Onde couber. E onde ficar bonito. Mas o 520 tem que lá aparecer. Porquê? Porque eu quero passar uma energia de riqueza e de abundância para quem tiver este vinho. E incorporar aqui o número na garrafa parece fácil, mas depois não é assim tão fácil. Ainda esta semana o Bruno, que foi fotografar as garrafas, e dizia-me assim, ó Sofia, mas se eu fotografo isto de frente, o número não aparece. Ó Bruno, é simples, faz uma fotografia de frente, outra do outro lado e outra do outro e outra de trás. Que depois arranjo maneira de girar isso. E portanto, nós temos aqui 520 garrafas e este número está ali com este propósito, para vos transmitir essa energia de riqueza. E posso-vos ensinar também que se em algum momento da vossa vida vocês quiserem ter mais dinheiro, eu acho que nós queremos sempre, não é verdade? Mas pronto, vocês podem visualizar esse número. Fazerem a visualização desse número traz-vos mais riqueza. Nem sempre a riqueza vem em forma de cash, ok? Mas ela aparece. Alguém vos oferece o dobro das caixas e mais não sei quantas, mas ela aparece. E quando há pouco vos falei no hexagrama, nas linhas, eu disse que ainda ia voltar a este tema. E é agora que eu vou voltar a este tema. Então, eu falei-vos do poder desta simbologia das linhas. E isto posso-vos dizer que tem um poder enorme. Eu tenho curas na minha casa, tenho estes desenhos espalhados pela casa, ninguém os vê quando lá vão, porque eles estão disfarçados, obviamente, mas eles estão lá. E então, porquê que a rolha tem isto? Para vocês, senhoras, guardarem-nas na carteira, e os senhores, que geralmente têm só um porta-moedas, cortam, põem na carteira para quê? Para isto vos trazer boa fortuna. E também as garrafas, com toda esta simbologia, devem ser colocadas a norte da vossa casa. Não sei onde é que está o Manel. Manel Areias, vais ter que arranjar um sítio na minha sala a norte para expor as garrafas, ok? Que é para ir trazer um acréscimo à minha vida, não só à deles, mas também à minha. E, portanto, a garrafa vai ser usada como um ativador de energia, um ativador de Feng Shui, e por isso é que este vinho não é só para quem gosta de vinho, é também mesmo para aqueles que não gostam. Muita gente dizia assim, ai Sofia, não vou assistir ao vento, eu nem gosto de vinho. E eu pensei, oh meu Deus, eu ainda não lhes posso dizer o poder disto, mas é este o propósito. É não só beberem o vinho, mas até ou a garrafa cheia ou a garrafa vazia, podem colocar a norte das vossas casas para ter aí a energia do acréscimo e toda esta simbologia que eu vos expliquei. Tudo isto vai estar a trabalhar como um ativador. E agora eu acredito que muitos dizem assim, ó Sofia, mas eu não consegui decorar tudo. Não se preocupem porque geralmente eu penso em tudo. Então, quer as garrafas, quer as caixas, têm um QR Code.
basta escanarem e vão diretos à história. E têm lá tudo, tudo. Até mesmo quando vocês quiserem oferecer, dizem, olha, tens aí o QR Code, para o caso de querer saber todo este potencial, podem explicar, obviamente, mas para o caso de se esquecerem ou da pessoa querer saber mais, vão direto ao ponto, como diz ali o meu querido Manel, ir direto ao ponto, é a expressão dele. Ora, o acréscimo, como já perceberam, ele não é apenas um vinho. Ele é, de facto, um convite a prolongar este momento e a levarem convosco todo este equilíbrio, toda esta energia que se sentiu aqui hoje. E quem sabe, a próxima taça seja já na vossa casa. E por falar em vossa casa, vocês sabem outra coisa? Vocês acham que esta data, hoje, foi escolhida por acaso? Não. Então agora vou-vos contar o porquê desta data. Além de ser um quarto crescente, sempre que vocês tiverem coisas importantes para lançar, seja na vossa vida ou nas vossas carreiras, também dá para fazer algumas coisas na lua nova, mas idealmente em quarto crescente, para tudo crescer. Também é o portal 999, ou seja, porque 27 soma-se dá 9, o portal 999 é um portal que abre a porta a novas vidas, a novas mudanças, à ascensão. E hoje, inclusivamente, antes de se deitarem, pensem nas coisas que vocês querem que aconteça na vossa vida, que vocês querem materializar. Porque hoje é como se as portas dos céus se abrissem. E eu disse-vos há pouco que hoje, todos os dias tem um hexagrama associado, e que hoje é um dia de hexagrama ver do alto. E sabem que hexagrama é que é amanhã? Acréscimo. E por isso, eu faço-vos o convite para amanhã, quando estiverem a almoçar em família ou com os vossos amigos, que brindem todos a um acréscimo nas vossas vidas. Porque quando nós fazemos inclusivamente isso, com toda esta energia que aqui está embutida, num dia acréscimo, o resultado só pode ser exponencial. Portanto, eu espero que amanhã, ou almoço, ou lanche, durante o dia, ou pequeno almoço, se quiserem, está tudo certo, façam esse brinde e aproveitem também nessa mesma altura para visualizarem aquilo que querem de bom que aconteça nas vossas vidas. E há encontros que não se esquecem. E há vinhos que os prolongam. E o acréscimo é isso mesmo. É uma forma de guardar o que hoje aqui se sentiu, de brindar a vida com mais intenção e com mais propósito. E com isto, eu agradeço a todos a vossa presença, pelas partilhas, por fazerem parte deste momento único. Eu penso que todos vocês se sentiram que são muito especiais. Todas as pessoas que eu convidei para este evento, selecionei-as, posso-vos dizer, a dedo. Porque era mesmo aquelas pessoas que eu queria ter aqui hoje, que me faziam muito sentido. E eu senti em todos vós, quando eu vos mandei a data, sem vos dizer para o que era, a dizer Save the Date 27 de setembro, e quando eu a seguir vos mando a dizer o que é, o calor que eu recebi do vosso lado é inexplicável. E portanto eu tenho que vos agradecer. E se este momento vos tocou tanto como tocou a mim, podem levar convosco este equilíbrio, este sabor, esta memória e permitam-me, ou permitam-se, repetir a experiência sempre que quiserem, sempre que vos apetecer, ou até mesmo presentear alguém, seja no Natal, seja no aniversário, seja por motivo nenhum. As caixas, como eu já vos mostrei, estão de sonho. Eu não estou a dizer isto a vender, vocês sabem que eu não tenho esse perfil. É porque de facto eu acredito mesmo nisto, porque eu respiro isto e porque acho que estão lindas. E transformem cada garrafa num presente único, cheio de elegância, intenção e requinte. O Afonso, que está ali, literalmente nos bastidores, a quem eu também agradeço muito o empenho e toda a dedicação. Eu conheço o Afonso desde pequenino, ele foi um dos meninos das alianças do meu casamento. Agora já está crescido, antes era uns 6 aninhos. E está ali para vos ajudar a levarem um acréscimo convosco para casa, com toda a atenção que este vinho merece. E para os que nos estão a ver do YouTube
deixem-me só fazer aqui esta atenção também para eles. A minha equipa vai colocar aí nos comentários os links onde vocês podem aceder ao acréscimo, onde podem adquirir o acréscimo. Vou-vos adiantar que há descontos de lançamento, portanto é mais um presente que eu vos queria dizer. E portanto podem aceder. Há várias formas, seja online, também me podem contactar diretamente através do e-mail, encontramos-nos, enfim, no site tem lá tudo explicado. Lembrem-se que só há 520 garrafas de cada um. E por fim, agora entrando aqui na parte dos agradecimentos, eu quero agradecer uma vez mais a vossa presença, a vossa estima, a vossa amizade, o vosso apoio. Sem vocês isto não era possível. Quero agradecer também ao Kabuki, que foram incríveis, sensacionais, incansáveis, porque se o designer também ouviu requisitos, eles também receberam uma memória descritiva, até com fotografias. Aqui colocam isto, aqui colocam aquilo, aquilo colocam ali. E, portanto, eles foram de uma elegância e de uma dedicação extremas e absolutamente excepcionais. E, de facto, tornaram este momento ainda mais memorável. Ao Ricardo Soares e ao Bruno O, que não puderam cá estar, também tenho que agradecer porque o universo colocou-os magicamente na minha vida. Aliás, é graças a eles que eu acho que estamos aqui hoje. Tenho que agradecer ao Filipe, aqui ao meu produtor que desde o início, desde o primeiro instante, acreditou. E sem si, de facto, este sonho não conseguiríamos ter passado a alma deste sonho para a garrafa. Tenho que agradecer por dar forma ao acréscimo, a toda a paixão e mestria que colocou neste projeto. E também agradecer a sua paciência às minhas perguntas. Sim. Porque o entendido é ele. E, portanto, as perguntas que eu lhe fazia, ele dizia-me assim: "Oh, Sofia, mas que raio de pergunta é essa?" E então, quando eu lhe disse: "Oh, Filipe, quando mandar a palete para baixo, acha que me pode mandar isso tudo numerado? A 1, a 2... Oh, Sofia, está a ver o que eu ia pôr os homens na adega de rapoar, pôr as garrafas? A Sofia tem noção do que é que me está a pedir?" Mas vieram! O Filipe é tão incrível que as primeiras 100 garrafas vieram todas certinhas. E, portanto, isto, eu de facto, eu sou muito abençoada, muito afortunada, muito protegida. Eu tenho que agradecer ao universo e ao Filipe e à Ceia Actares e à família dele, que são incríveis. E à Susana, que é a mulher do Filipe, que está aí, algures também, está sentada lá ao fundo no sofá, que também tem paciência para nos aguentar nestas ideias todas. Tenho que agradecer também ao Miguel Freitas, que foi o designer, porque imaginem o que é passar todas estas guidelines a um designer e, portanto, ele fez magia. Ele conseguiu pôr no papel tudo aquilo que eu tinha sonhado e mais além. Tenho que agradecer ao Bruno Mendes, ao fotógrafo, à sua equipa que está connosco há mais de uma década, brinda-nos sempre com fotografias lindíssimas, que faz um trabalho também incrível e de quem eu gosto muito. Tenho que agradecer ao meu marido, que me acompanha com muita paciência nas milhares de ideias que eu tenho, nos projetos que não têm fim e que não têm pausa. Eu posso já adiantar que dia 14 vai haver outro lançamento, no início de novembro vai haver outro lançamento, e quando nós nos deitarmos a meio desta semana às 500 da madrugada, ele suspira e diz assim: "Ricardo, respira fundo porque ainda faltam mais 2 lançamentos a seguir a este." E, portanto, Ricardo, obrigada por literalmente seres o meu chão, principalmente quando voo alto, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas o Ricardo sabe muito bem que, para mim, o céu não é o limite. Eu sei que há uma frase que dizem: "O céu é o limite." Para mim, o céu não é o limite. Para mim, o universo é uma expansão ilimitada sem fim. Não há limites. Tenho que agradecer ao meu filho, que está ali, nem sei se me está a ouvir, porque deve estar no telemóvel, claro. Mas tenho que agradecer primeiro pelas fotografias que ele também me faz em modo privado. Ele é assim um fotógrafo ali com um donzinho. E às vezes até o meu stylist. E tenho que lhe agradecer as secas que eu lhe dou com estas coisas, mas de certa forma, filho, aqui fica uma boa aprendizagem para perceberes o que é ser empreendedor. O trabalho que isto dá, mas que vale muito a pena.
E tenho que também agradecer a toda a minha equipa. Sem eles também nada disto era possível. Tenho que agradecer à Tâmara, que vocês não veem, mas que está constantemente nos bastidores. Tenho que agradecer à Susana Cacela, que está ali daquele lado, que é maravilhosa, que me dá a mão, que me ajuda e que diz: Sofia, o que é que eu tenho mais para fazer? Tenho que agradecer também à Sara, que não está aqui e que também é outro braço direito e, portanto, sem elas nada disto seria possível. E Filipe, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu, utilizando a Sofia, escolheu as pessoas dedo a dedo. Eu, utilizando a linguagem vínica, fiz o vinho bago a bago. Este projeto teve algumas dificuldades porque é um microprojeto, são coisas pequenas. E hoje personalizar, convencer empresas gigantes a acreditarem num projeto pequeno é difícil. Isto conseguiu-se tudo fazer porque eu tenho os meus principais fornecedores há 19 anos. Nunca troquei de fornecedor por questões monetárias. Tive algumas coisas pontuais na minha vida em que mudei de fornecedores ou por falta de consideração. Nunca troquei de gráfica, nem nunca troquei de designer, nem nunca troquei de fabricante das caixas porque me faziam mais barato. E sempre que eu os aliciei com projetos pequenos, eu nunca personalizei vinhos, mas já personalizei embalagens, já personalizei rótulos e nunca me foi dito que não das pessoas que trabalham comigo. Este desafio que a Sofia me pôs a mim não seria possível com 80% dos meus colegas. Vocês imaginam o que é que o Miguel sofreu para fazer este rótulo? É a pergunta mais castiça que a Sofia me fez e eu nunca lhe levei nenhuma a mal porque ela não estava. Era conseguir virar o símbolo da rolha para a parte da frente do rótulo. E depois já nem me lembrava disso. E eu respirei 3 vezes e disse: meu Deus, é agora! Mas não. É que eu queria que o hexagrama viesse direito alinhado com a frente da garrafa. Então fiz um vídeo ao Filipe. Filipe, quando ele mostra o vídeo a engarrafar, eu percebi: ok, já percebi porque é que não é possível. As rolhas da Sofia estão assinadas e não é qualquer empresa de cortiça que consegue, nem que se dá ao trabalho de fazer 520 rolhas com uma assinatura. Fizeram de consideração a mim, eu fiz isso por consideração à Sofia. Pronto, eu agradeço a amizade que fiz com esta família, espero que o vinho seja um sucesso. Gostei muito de conhecer os senhores e há 2 expressões que eu não percebo nada de Feng Shui, mas de provérbios, porque eu sou da terra dos provérbios. Nós, quando começamos o nosso dia de trabalho, e eu aprendi com os trabalhadores que andam connosco, vamos trabalhar e que Deus nos ajude, e quando nos despedimos das pessoas, é até amanhã, se Deus quiser. É assim que eu me quero despedir dos senhores. E muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Ora, podem continuar ainda a saborear o vinho se quiserem. O Afonso vai-vos ajudar. Se ele precisar de ajuda, gritas que eu, Ricardo, a Susana, damos-te uma ajuda. Deixem-me só vos dizer um pormenor que é: há muitas pessoas que querem escolher o número da garrafa, podem-no fazer, porque eu, quando cheguei aqui às 4 da tarde, o meu marido acha que 4 da tarde, Sofia, vens tão cedo para aqui. Ricardo, tu não estás bem a ver o que é que a gente tem para fazer. E quando eu cheguei aqui, eu disse: Ricardo, ainda te falta pendurar o quadro, Ricardo. Ricardo, as caixas ainda não estão montadas. Malta, eu ponho uma fila de montagem. Trás. E tudo aquilo ali está numerado. Isto porquê? Porque da 1 à 50 só se pode comprar o par. Ou seja, 1 com 1. A que tem a garrafa, o topo da garrafa preto é o reserva, o dourado é o grande reserva. Aliás, elas foram feitas com lacres, portanto, podem imaginar todo o detalhe a que nós fomos. E, portanto, da 1 à 50 só dá para ser o par. A partir daí podem escolher qualquer... Quer dizer, podem sempre escolher um número. A diferença é que se quiserem apenas uma garrafa, tem que ser do número 50 para a frente. Alguns números já foram escolhidos. Está ali uma folha, eu penso sempre em tudo, portanto eu pus uma folha que se vai marcando a encarnada. Afonso, não te esqueças de marcar encarnado os números que eles forem escolhendo para o caso de quererem escolher.
Uma vez mais, obrigada a todos. Foi um gosto ter-vos aqui. Podem ficar mais um bocadinho e que este vinho seja um acréscimo à vida de todos nós, com muita saúde, muita felicidade e muita abundância. Obrigada. E obrigada a quem esteve aí a ver-nos. Tem o QR Code também com toda a informação. Obrigada. Até breve. Obrigado.